Salve galera, muito boa noite, mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo, o último pós-jogo deste ano de 2024, um ano maravilhoso, mas que acabou tendo, né, esse dia 11, né, de dezembro, e um gostinho amargo, né, meio chato, mas que honestamente, pelo menos não a mim, né, não abala, né, digamos assim, a minha felicidade, tá? O Botafogo perde para o Pachuca, né, por um placar elástico, né, óbvio. A gente tinha expectativa de vencer o jogo, né? De um lado se tinha um favoritismo técnico, do outro se tinha uma ampla desvantagem física, e na minha opinião foi isso que contou para o Botafogo ser superado e da maneira que foi, tá legal? Não é desculpa, né? Não tá querendo relativizar, cara, na boa, cara. Quem conhece futebol, quem sabe de bola, quem sabe do que, enfim, né, tava se passando ali, sabe muito bem que é exatamente isso que aconteceu. A gente vai falar aqui sobre a questão do Almada também, né, as declarações ali do Barbosa, tem situações já de mercado acontecendo no Botafogo já nesse momento. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. E a gente já teve, né, novidades na escalação. A gente já sabia que o Vitinho, fora da temporada, não jogaria Matheus Ponte. Bastos, praticamente fora da temporada, o Botafogo ia tentar resguardá-lo pelo menos para a final, né, não podia jogar, né, com a lesão na coxa que ele teve, foi o Adrielson. Além disso, mais 3 jogadores desfalcaram o time titular num primeiro momento. E aí, muita gente tá falando, o Botafogo poupou o time. O Arthur Jorge jogou fora o Mundial porque ele quis poupar a equipe para jogar contra o Al-Ahly. A informação que eu tenho é de que não havia questão de poupar, né? A informação que eu tenho é de que quem não jogou estava desgastado, estava cansado ou estava com problema muscular. Que fosse ali uma dor, que fosse uma contratura, né, alguma coisa que fizesse com que a equipe, né, não pudesse entrar com força máxima. Um exemplo, Marlon Freitas. Marlon Freitas jogou praticamente a temporada inteira. Se eu não me engano, o Marlon Freitas, né, ele jogou 35 dos 38 jogos do Botafogo no Campeonato Brasileiro desse ano. Se o Marlon não jogou justamente num jogo de Mundial de Clubes, irmão, sabendo que a equipe é completamente dependente da sua construção, o cérebro do time, muito se fala no quarteto ofensivo, lógico, né, cara, todo mérito a Igor Jesus, Luiz Henrique, Almada, Savarino, mas o Botafogo com o Marlon é um, sem o Marlon é outro. E se ele não jogou, irmão, é porque realmente não dava. Savarino e Almada também não estavam 100%. Aí a gente pode questionar, era melhor colocar o Eduardo? Eu não teria colocado. A temporada do Eduardo é muito ruim, né? Toda a gratidão, assim, a ele naquela fase de grupos da Libertadores, né? O Eduardo marca gols importantíssimos, tem participações importantíssimas contra a LDU Universitário em jogos que, se o Botafogo não vencesse, o Botafogo não iria para o mata-mata. Isso tem que ser lembrado. Mas a temporada do Eduardo, como um todo, ela é ruim, né? E piora depois, né, da volta de lesão, de uma lesão grave que ele teve após aquela lesão, aquele pênalti, né, perdido contra o Vitória, em que ele se machuca no exato lance em que ele perde aquele pênalti, e com isso ele volta bem mal, né, bem abaixo fisicamente. Então eu acho que para um jogo desse, não sei se eu colocaria ele como titular, né? Alan também não foi bem no jogo, enfim, muito se fala assim, eu vejo muita gente reclamando do Danilo, eu mesmo, né, sou um cara que eu peço mais oportunidades pro Alan, mas de fato não rolou, né? Não sei se era a melhor opção você colocar um cara que jogou apenas 2 jogos do ano, desde agosto, 45 minutos. Né? Nada mais que isso. O Alan não jogou 90 minutos ainda com a camisa do Botafogo. E acabou que não fez um bom jogo. Né? Num primeiro tempo, no primeiro momento, o Pachuca era um pouco melhor, o Botafogo começou a entrar mais no jogo, teve a reclamação ali do pênalti no Luiz Henrique. Eu, particularmente, não achei. Né? E aí, no segundo tempo, quando o Botafogo, o cara tava até, enfim, controlando um pouco mais o jogo, como no finalzinho do primeiro tempo, numa jogada individual, cara, o marroquino lá do Pachuca, esse maluco, joga uma barbaridade, inclusive, cara, bizarro. Desde o primeiro minuto eu falando, cara, esse maluco tem muita qualidade, camisa 11 do Pachuca. E aí, com isso, rapaziada, o Idrizi, né, fez uma jogadaça, marcou um belíssimo gol, deixou todo mundo no chão. Eu acho que tanto o primeiro quanto o segundo gol, o erro na saída de bola, a falha do John, o terceiro gol em que o Botafogo, cara, sai em desvantagem numérica, assim, foi muito raro o Botafogo ter desvantagem numérica em contragolpes adversários nesse ano. Isso tudo tá atrelado, óbvio, gente, cansaço, desgaste, viagem, fuso horário, mano, assim,
é desumano o calendário do futebol brasileiro. A CBF jogou contra. Qualquer que fosse o time brasileiro campeão dessa Libertadores, fosse o Botafogo que foi o campeão, o Atlético Mineiro, o Palmeiras, o Flamengo, o Fluminense, o Grêmio, quem estivesse disputando essa Libertadores, o São Paulo, cara, ia estar muito fodido na final, cara, que são, assim, faltando 3 dias pro fim do Campeonato Brasileiro, simplesmente um jogo no Catar do outro lado do mundo, irmão. O próprio Barbosa, né, deu declarações falando que, porra, cara, os caras não conseguiram dormir direito no avião, já chegaram, tiveram que treinar, os caras estavam mortos, né, cara? Eu, inclusive, participei da transmissão da Cazé TV no Papo 10, no pós-jogo, né, tive a oportunidade de participar dessa live, e, assim, você viu o semblante do Igor Jesus, do Gatito, do John, do Barbosa dando entrevista, os olhos dos caras quase fechando, irmão. Tipo, os caras estão mortos, cara. E, assim, beleza, a gente questiona as escolhas, né, o quanto o Botafogo poderia ter jogado melhor, as falhas, né? Porra, 3-0, meio foda, mas, cara, eu, honestamente, eu não consigo. Foi o que eu falei antes do jogo. Eu falei isso na minha live pré-jogo. Botafogo passou do Pachuca, vai pegar o Al-Ahly, porra, beleza. Coisa linda. Acho que pelo aspecto técnico, né? O Pachuca que, porra, foi em penúltimo colocado no Campeonato Mexicano, por isso ficou fora da fase final, tava 30 dias sem jogar e por isso tava se preparando, treinando, né? Mas agora, se perdesse, irmão, não contassem com a minha corneta aqui, né? O próprio Idrizi, que é o jogador marroquino da equipe do Pachuca, falou, né, na zona mista, cara. Ficamos impressionados de termos vencido dessa maneira e acho que o que pegou foi, de fato, o cansaço dos jogadores do Botafogo mesmo, né? Que o time do Botafogo é muito melhor, o cara falou isso. Então é isso, irmão. O Al-Ahly vai pegar a equipe do Pachuca para ver quem vai pegar o Real Madrid na decisão. Foi o primeiro Mundial dessa nova era do Botafogo. Vamos ter o próximo Mundial, né? A Copa do Mundo de Clubes no meio do ano. Enfim, o Botafogo tem grandes chances de disputar mais finais de Libertadores nas próximas temporadas. Obviamente, ganhar mais Libertadores e chegar a novos Mundiais, novos Intercontinentais. Isso que é o mais importante. A Almada, né, depois, né, na entrevista, né, respondeu ali a gente, né, que estava na bancada, eu, o Raoni, né, o João, que estava ali fazendo as entrevistas na Zona Mista, e falou em tom de despedida. Falou que marcou a história no Botafogo, que esse grupo marcou a história, que vai sentir muita falta do Botafogo, do Brasil, e que deve estar se despedindo para a Europa, seja para o Lyon, que é o que estava acordado, ou para outro clube que fizer algum tipo de proposta. E aquilo, cara, não fosse a rede multiclubes, a Almada, o jogador do nível do Almada, não teria vindo para o Botafogo. Sabe? Então, que bom que a gente tem essa possibilidade. Que ótimo, né? Todos os clubes do Brasil são satélites dos clubes da Europa. Né? Quando o Palmeiras foi campeão da Libertadores, teve gente que foi embora para a Europa. Quando o Fluminense foi campeão no ano passado, o Nino foi pro Zenit, o André pro Wolverhampton. O Fluminense não queria manter esses caras no seu elenco, precisa vender. Por que precisa vender? Porque precisa de grana. Então, de uma maneira ou de outra, clubes europeus têm brasileiros como satélites. O Flamengo de 2019 perdeu o Pablo Mari depois de 6 meses de clube. Né? Jorge Jesus foi embora pro Benfica, satélite de técnico. E agora começa a janela pro Botafogo, rapaziada, que vai tentar se reforçar a partir do momento em que os jogadores possam deixar o clube. Acho que existe uma grande chance do Igor Jesus ser negociado para outro clube. Luiz Henrique, se não for pro Lyon, pode ir para um Barcelona da vida. Cuiabano, outros jogadores que estão em fim de contrato e que não devem renovar. Enfim, tem que seguir outros caminhos, né, cara? Já não estão no mesmo nível do Botafogo. Eduardo, enfim. Agora não estou me lembrando muito bem, pode ser o Gatito. O importante é que o Botafogo tem que se reforçar. Já está buscando esses nomes, né? O Bitelo é um dos nomes, é muito bom jogador, atuou muito bem no Grêmio, tá na Rússia. O Botafogo agora surgiu a notícia, né, de que o Botafogo está tentando contratar o Eric, né? Eric é um volante da equipe do Atlético Paranaense, está sendo disputado pelo Cruzeiro também, né? Bom jogador, tendo em vista que o Botafogo vai perder aí o Tietê. O Léo Link, né, goleiro, que pode ser um indicativo de que o Botafogo não deve renovar com o Gatito. Né, o Léo Link, goleiro jovem da equipe do Atlético Paranaense, que hoje não está tendo tantas oportunidades, pode ser uma alternativa aí pro John. Enfim, rapaziada, e o Botafogo, obviamente, vai tentar buscar alternativas, né, de níveis ali, na casa dos 20, 10 milhões de euros ali para serem contratados e fazer ofertas para continuar com o time competitivo e continuar se bancando, continuar oxigenando o clube, tendo sócio torcedor forte, disputando títulos, conseguindo premiações altas e, obviamente, conseguindo jogadores que possam render aqui e serem vendidos para o futebol exterior, né, do exterior, por um número, por cifras ainda maiores. E agora, a gente vai ver o que vai acontecer agora na janela.
Praticamente um mês para os jogadores do Botafogo descansarem até o próximo compromisso, Botafogo e Maricá pelo Campeonato Carioca. Depois tem Supercopa, Recopa e, obviamente, a gente vai acompanhando a janela de transferências. Valeu, rapaziada. Um abraço e até breve. Fui.